Boa tarde. Boa tarde, gente querida que nos acompanha. Finalzinho de tarde, de segunda-feira, 26 de outubro. É uma alegria estar aqui como mediadora da terceira live do projeto Diálogos com a Docência e a Discência, uma parceria entre o Centro Interdisciplinar de Educação Social e Socioeducação, o CIES, da Faculdade de Educação da URGS, na pessoa da professora Aline Cunha, e da Faculdade São Francisco de Assis, na pessoa da professora Márcia Vitorello, queridas colegas que estão aqui para prestigiar os diálogos de hoje. Eu me chamo Karine, eu sou professora da Faculdade de Educação e acompanho este projeto desde a gestação. Já estive à frente desse projeto no ano de 2019, com a licença da professora Aline, e hoje estou aqui no lugar de estimuladora e participante e feliz de estar junto com essas pessoas maravilhosas que fazem parte desse projeto. O projeto Diálogos com a Docência e a Discência, ele é desenvolvido com foco na discussão sobre saúde da trabalhadora docente e na problematização também das violências e da sua superação no espaço da escola. Até a pandemia, o projeto se desenvolvia em escolas da rede pública de Porto Alegre, diretamente com professoras e estudantes da educação de jovens e adultos. Mas por conta da pandemia, surgiu a proposta, então, de realizarmos lives com o ao âmbito da docência e saúde no trabalho. Como eu já falei, esta é a terceira de uma série de 4 lives, cujos temas até agora foram o trabalho e identidade, com a professora Márcia Vitorello, e prazer e sofrimento no trabalho, com uma equipe de peso que esteve conosco no último mês. Logo, então, eu já vou dar a dica para vocês, Mês que vem é a última live, fiquem de olho na divulgação. No final, vou trazer para vocês o tema, então, desta última live. A live de hoje, ela tem como tema o trabalho e estresse, e nós teremos 3 convidadas especiais para aquecer a conversa. Mas antes de apresentá-las, eu queria dizer que a ideia é que possamos ouvir as convidadas por mais ou menos uns 40, 45 minutos e, posteriormente, abrirmos espaço para interlocuções com o público que nos acompanha. Então, vocês podem ir colocando as suas questões no chat, que ao final das falas a gente vai trazer aqui para a tela para tentarmos dialogar e respondê-las. Como anunciado já na divulgação desta live, haverá certificação aos que desejarem. Então, o link vai estar no chat para registro do interesse, e eu dou a dica também de que vocês preencham todos os campos. É muito importante para que a gente possa fazer o encaminhamento, então, da certificação. Bom, agora eu vou trazer aqui para a tela as nossas convidadas. Eu vou chamar a Sandra Zambon. Sandra, seja muito bem-vinda, querida. A Sandra, ela é graduanda em Psicologia pela Faculdade São Francisco de Assis. Eu vou chamar para a tela também a Tamires Lemos. Bem-vinda, Tamires. A Tamires, ela é pedagoga formada pela URGS e hoje ela é professora da Educação Infantil em Gravataí e ela é mãe da Sofia. E eu não sei, assim, se já está aqui conosco, mas a nossa terceira convidada, ela poderia se atrasar um pouquinho. Opa, já está aqui. Bem-vinda, Bianca. A Bianca Monteiro, ela é graduanda em Pedagogia pela URGS. Ela é estagiária da área de Educação Social neste semestre, Bianca? E monitora de Educação Infantil em Porto Alegre. E mais importante que tudo isso, ela é mãe da Cecília. Bem-vinda, Bianca. Que bom te ter aqui conosco. Obrigada. Bom, agora nós todas vamos sair da tela, e aí depois cada uma vai voltar no seu tempo, tá bem? Para se apresentar melhor e fazer a sua fala. Eu também vou sair, e agora com vocês, a Sandra. Obrigada, professora Karina. Boa tarde a todos, boa tarde, professora Aline, boa tarde aos colegas aqui, a Tamires e a Bianca.
também uma satisfação em participar deste momento, desse projeto de extensão Diálogos com a Docência e a Discência. Sou acadêmica do curso de Psicologia e estou muito grata de estar aqui participando deste espaço, né, de construção também de conhecimento. Agradeço o convite também da professora Aline e também reforço essa gratidão, a dedicação que tanto a Aline quanto a Karina, a professora Márcia, toda a equipe, tem se dedicado para com esse projeto e nessa parceria da Faculdade de Educação, da URGS, juntamente com a Faculdade São Francisco de Assis. A minha saudação carinhosa, professora Márcia Vitorello, é a nossa supervisora. Professora Márcia é do Núcleo do Serviço de Psicologia da Faculdade São Francisco de Assis, e também aos colegas que fazem parte, integram o grupo, o núcleo, o Gabriel, a Jordana, e a todos os colegas da faculdade que estão aqui acompanhando, os professores, todos vocês que estão também prestigiando esse momento, e juntos nessa reflexão pelo trabalho e estresse. Esse tema que a gente está tão, assim, diria, um pouquinho até cansado de ouvir, né? Um tema muito pertinente do nosso cotidiano, né? E eu já vou continuar, então, a nossa fala, essa proposta desse espaço que me foi pedido, convidando a seguinte reflexão, então. O mundo vive em um cenário que os estudiosos estadunidenses chamam de VUCA, volátil, incerto, complexo, ambíguo. Do dia para a noite, é preciso se reinventar, aprender novas formas de continuar a vida em meio a uma pandemia que afeta toda a humanidade. O alto custo emocional e mental de tudo isso já se faz sentir. Ansiedade, nervosismo, estresse, distúrbio de sono e outras coisas mais. E para inspirar esse pensamento inicial também deste momento, nós vamos buscar lá o pensamento do nosso inspirador da psicologia, nosso Freud, lá no seu escrito do Mal-Estar Civilização, em 1930, há quase 100 anos, ele nos deixa esse pensamento, esse escrito. Ele elenca 3 fontes do sofrimento humano, em um nível corporal e social, que se resume no próprio corpo e suas limitações, o relacionamento com o outro e a força dos fenômenos naturais enquanto potencial de destruição. O que tem a ver esse pensamento do Freud juntamente com essas temáticas de hoje, trabalho e estresse? Muita coisa, porque como sujeitos da história, hoje, nesse dia 26 de outubro de 2020, temos tido muito a pensar a respeito das temáticas. Voltando, então, ao trabalho e estresse, foi um estudo realizado pela Organização Internacional do Trabalho, que revela que em todo o mundo, 160 milhões de pessoas sofrem de males associados ao trabalho. Em 2011, segundo o INSS, mais de 211 mil pessoas foram afastadas devido ao adoecimento mental por prazo superior a 15 dias. São temáticas que apresentam, que vêm para o nosso encontro de reflexão. E no nosso núcleo de estudos, temos vários momentos de estudo, de referencial teórico, no qual também aprendemos, refletimos, e um deles, que vem ao encontro da psicologia também, voltada à organizacional do trabalho, que estudamos, é o nosso Bijors. Ele vem falando sobre a psicodinâmica do trabalho, inclusive os colegas apresentaram ele muito bem na última live. Recordando, então, essa psicodinâmica do trabalho, é uma abordagem que propõe a compreensão da relação subjetiva que os trabalhadores têm com o seu trabalho. Tem atenção especial às formas de mobilização da inteligência e da personalidade no trabalho. Nesta ótica, o trabalho tem lugar central na construção da identidade do sujeito, na realização pessoal e nos processos de saúde e doença.
O trabalho é tudo aquilo que se faz além do prescrito. É toda a mobilização necessária à execução de uma tarefa. A teoria da psicodinâmica do trabalho busca compreender como as pessoas, sujeitas às mais diversas situações de trabalho, conseguem evitar a doença e a loucura. A normalidade aqui não é concebida como simples ausência de doença e de sofrimento, mas como resultado das estratégias defensivas elaboradas para resistir àquilo que é desestabilizante, ou até mesmo nocivo para o funcionamento psíquico e a saúde mental. Então, o trabalho e o estresse, quando a forma de organização do trabalho entra em conflito com a vida psíquica do sujeito, fragiliza suas possibilidades de adaptação ao mundo. Faz cuidar para que o exercício profissional não se oponha às aspirações, anseios, desejos e objetivos do sujeito, pois desta forma a tarefa poderá perder o sentido na história singular, oportunizando e dando espaço ao sofrimento. Então, esse cuidado que o trabalho faz parte da vida, mas há vida nesse trabalho. A patologia surge quando se rompe o equilíbrio e o sofrimento não é mais contornável, ou seja, quando o trabalhador já utilizou todos os seus recursos intelectuais e psicoafetivos para dar conta da atividade e demandas impostas pela organização e percebe que nada pode fazer para se adaptar ou transformar o trabalho. Essa é uma inspiração, então, do Dejur, que vem mostrando o que é essa psicodinâmica do trabalho. O estresse, o cansaço. O nosso filósofo Mário Sérgio Cortella tem um pensamento que nos diz assim, que o cansaço advém de um esforço intenso, o estresse de um esforço sem sentido. E faz sentido essa frase, né? Porque o que nós prezamos, né, no nosso cotidiano? Quando a gente está cansado, a gente descansa. Já o estresse é um pouco diferente, a gente vai ver no decorrer dessa fala. Mas por que se fala de estresse e burnout na educação? Encontramos algumas pesquisas que mostram o quadro de adoecimento, que é um número representativo, não é tão agravante, mas que faz pensar. E a justificativa, muito evidente, por que se fala tanto, é que é uma profissão com uma dimensão essencialmente humana. Falar do trabalho educador, professor, assim como de algumas outras profissões de saúde, mas hoje, de modo especial, focando na nossa educação, professores, é falar de um trabalho que tem essencialmente uma dimensão humana. Isso por si traz um desafio, porque a dimensão humana, tão presente na profissão, tem um caráter maravilhoso que permite sentir, conviver, conhecer, mas também nos leva a um dado real, que é os dilemas da convivência. A profissão nas quais a dimensão humana é central por si só, carrega e aproxima mais. Há o quadro de cansaço, há o quadro de estresse, e o profissional da educação se relaciona com o outro e não apenas com conteúdos, sejam burocráticos ou pedagógicos. Estar com o outro nos enche de sentido, mas também aproxima de um certo cansaço. Traz os dilemas do cotidiano. Não nos relacionamos apenas com o conteúdo para a formação do outro, mas com o outro, com todo o ser que somos. Então, estamos por inteiro. Então, é junto, né, a participação. As características que todas as profissões apresentam. E aí, a gente vem refletindo que não é somente a profissão do professor que sofre com esses dilemas de estresse no trabalho. Hoje tem catalogadas mais de 2.000 ocupações no Código Brasileiro das Ocupações. Em todas elas, há uma lista de elementos que são positivos e não tão positivos. Então, em todas as categorias tem os dilemas e as coisas boas também. A profissão de educador não está de maneira desprivilegiada. A dimensão humana que desafia a estar em um trabalho mais exigente. Mesmo nesse período de trabalho remoto,
o trabalho remoto não retirou de nós os nossos entrelaçamentos. Implica em se preocupar com o outro, querer que o outro esteja bem, que o outro continue se desenvolvendo, mesmo não estando próximo fisicamente. E aqui é interessante, quantos de nós não está presente um com o outro no seu ofício diário, sobretudo nesse período de pandemia, mas que não teve o esquecimento. A gente continua trabalho, continua lembrando o outro, continua trabalhando, reuniões, enfim. Então, isso também há esse entrelaçamento como trabalho. A essência do trabalho educativo. Nem sempre se consegue concretizar conforme gostaria, e não dar conta de concretizar esse vínculo como gostaria pode levar à exaustão emocional. Então, essa exaustão emocional que a gente vem refletindo também, que gera o estresse no trabalho. Uma das fontes de referencial teórico que estudamos é Vanderlei Codo. Vanderlei Codo é um professor, um pesquisador da Universidade de Brasília. Ele é autor de um estudo muito grande no Brasil. Ele mapeou todas as regiões do nosso país e impôs sobre uma pesquisa, um desafio de pesquisa, que teve representações educadoras de todos os estados, para checar o que acontece com o nosso nível de exaustão emocional. Então, um referencial bem interessante e atual, que faz a gente ler e aprender ainda mais. Para o Ministério da Saúde, existe um estresse positivo que alerta, aumenta a adrenalina e anima. Ele ajuda na produtividade e dá asas à criatividade. Mas, se mantido por muito tempo, pode se tornar prejudicial. Enfim, os fatores que podem levar ao estresse no trabalho estão responsabilidade maior do que a capacidade para administrá-las, preocupação em perder o emprego e conflito com colegas de trabalho ou gestores. Sobretudo nesse momento que a preocupação é tamanha e, com certeza, as implicações afetam de modo bastante expressivo. Mas cada pessoa possui formas distintas de lidar com as situações. Enquanto alguém pode considerar determinadas mudanças estressantes, outra pessoa pode perceber como um desafio positivo. Os sinais ou sintomas do estresse relacionado ao trabalho podem ser físicos, psicológicos e comportamentais, e entre eles, a gente lembra de alguns sintomas físicos, que é tensão muscular, dor de cabeça, palpitação cardíaca, dificuldade para dormir, distúrbios gastrointestinais, desordens dermatológicas, manchinhas na pele, fadigas, enfim. E os sintomas psicológicos e comportamentais, que vêm também com bastante força, que é a depressão, ansiedade, desânimo, irritabilidade, pessimismo, sentimentos de sobrecarga e incapacidade, dificuldades cognitivas, como redução da capacidade de concentração, criatividade reduzida, queda de desempenho, baixa tolerância à frustração, isolamento, hostilidade, indiferença, enfim, são vários sintomas que afetam o psicológico e o comportamento do estresse. Mas o que é esse estresse? Quais as causas? Quais são os tipos de estresse? Todos estão sujeitos a ter estresse, a passar por estresse. A gente escuta muito todos os dias, praticamente, fulano está estressado, meu colega está estressada, hoje eu estou estressado. Mas há uma banalização nessa expressão. De certo modo, as pessoas falam que às vezes não tem tanto conhecimento, né? Nem toda vez que se diz que fulano está estressado, está realmente estressado. Porque estar estressado implica nessa vasta dimensão também de conhecimento. A dinâmica do estresse. Estado de tensão experimentado pelas pessoas que estão frente a exigências extraordinárias, restrições ou oportunidades. É um conjunto de reações que ocorrem no organismo quando está submetido a um esforço de adaptação. A dimensão do estresse é o processo tensão diante de uma situação de desafio, ameaça ou conquista, e o estado, resultado positivo ou negativo da tensão realizada pela pessoa. E nós temos também a questão dos professores, então, que
que estão afetados nesse momento situacional, que muitos no cotidiano enfrentam, então, a questão do estresse no trabalho. E como esse momento histórico é possível preservar a sua qualidade de vida, a sua saúde mental. Então, lembrando das fases do estresse, né? É a fase do alerta, a fase da resistência, a fase da exaustão, que vem com força. Então, é interessante ficar atento aos sintomas, aos sinais que aparecem. A intensidade e frequência. É legal sempre estar se perguntando, né? Quantos dias eu tenho dor de cabeça? Quantos dias eu tenho desconforto em relação à dor nas costas? Se observar, cuidar dessa saúde mental, né? Os fatores potenciais do estresse, né? Ambiental, organizacional, individual. E trazendo para a nossa realidade, quantos fatores que hoje estão muito visíveis e muito fortes. Então, esse cuidado que precisa ter, né? Os fatores de estresse são fenômenos cumulativos. Cada fator novo e persistente faz crescer o nível de estresse. O lugar do professor, então, no meio de tudo isso. A atividade docente, entendida em tempos passados como uma profissão vocacional de grande satisfação pessoal e profissional, tem dado lugar ao profissional de ensino excessivamente atrelado a questões técnico-burocráticas. Há uma redação estudiosa também que trabalha sobre a questão do burnout no professor, no docente. Impasses decorrentes do lugar que o professor hoje está sendo convocado a ocupar no processo de ensino. Os educadores têm sido chamados a assumir responsabilidades que seriam da família, e nas situações de conflito em geral, os alunos e os pais quase sempre têm razão. A autoridade do professor é deslocada para os discentes, o que subverte as relações no âmbito escolar. Há tantas queixas, há tantos momentos que é preciso escutá-los. Mas, somado a tudo isso, temos o momento da pandemia no respectivo ano de 2020. O professor, especificamente, precisou se reinventar. Alguns com pouca familiaridade às ferramentas tecnológicas, teve e está tendo que dar conta, a corresponder com sua árdua tarefa do seu ofício, né? Os motivos geradores de frustração e estresse. Reuniões, carga horária, hoje em dia, então, toda essa demanda de trabalho, o trabalho remoto, né? A soma, o acúmulo de coisas. E a Carlotto também nos diz o seguinte: a profissão docente é considerada pela Organização Internacional do Trabalho como uma das mais estressantes, com forte incidência de elementos que conduzem a síndrome de burnout. Por isso, a categoria docente tem sido, desde a fase pioneira de estudos, uma das mais investigadas. Aqui é interessante perceber que no Brasil, o professor, os docentes estão, assim, sendo os mais estudados. Em outros países, porque o burnout enfim, essa síndrome afeta os profissionais que trabalham, né, na saúde, na educação, bombeiros, enfim. Mas no Brasil, enfatiza, então, a classe dos professores. O que é essa síndrome de burnout? É um distúrbio psíquico caracterizado pelo estado de tensão emocional. É estresse provocado por condição de trabalho desgastante. Professores estão entre as classes mais atingidas, como eu disse anteriormente. Essa síndrome de burnout, ela vem sendo estudada desde 1974. Então, é uma síndrome que está sendo bastante também discutida. Ela vem do inglês queimar por dentro, também chamada de síndrome do esgotamento profissional. Foi chamada pelo psicanalista novo-iorquino Herbert Friedberg, e que nomeou, então, essa síndrome. Nós temos também como é que essa síndrome é entendida, né? Também a exaustão emocional,
situação em que os trabalhadores sentem que não podem dar mais de si a nível afetivo, percebem esgotada a energia e os recursos emocionais. A despersonalização, desenvolvidos os sentimentos e atitudes negativas e de cinismo, as pessoas destinatárias do trabalho, eles estão apáticos, né? Quem está com essa síndrome. Falta de envolvimento pessoal no trabalho, tendência de uma evolução negativa no trabalho, afetando a habilidade para a realização do trabalho, e o atendimento, o contato com as pessoas usuárias do trabalho, bem como a organização. Isso quem nos fala é Vanderlei Codo, esse pesquisador do Brasil que vem estudando sobre a síndrome. Também nós temos aqui a diferença entre estresse e burnout. Então, quais são as principais diferenças, né? O estresse, as emoções tornam-se exacerbadas. No burnout, as emoções estão embotadas para dentro, não falam. Então, tem muitas pessoas que sofrem dessa síndrome e não falam. Então, é uma coisa também silenciosa. E é isso que é importante também estar atento, né? No estresse, dano físico e primário, afeta a energia física, produz desintegração, pode ser melhor compreendido como uma perda do combustível da energia, produz uma sensação de hiperatividade, causa fobia e ansiedade, e é interessante que no estresse pode matar prematuramente, e a pessoa não terá tempo suficiente para completar o que começou. E na síndrome de burnout, os danos emocionais é primeiro, afeta a motivação e as necessidades, produz uma desmoralização, porque os estudos mostram que essa síndrome afeta os profissionais mais dedicados, que correspondem, assim, com as atividades que são mais necessárias, que estão, assim, atentos a que precisa, eles não admitem falhar. E aí, quando acontece, realmente acontece uma desmoralização, eles se sentem desmoralizados. Pode ser entendida como uma perda de ideais e esperança. Já estou terminando. Tá bem. E assim seguimos, então, com essa dinâmica do trabalho, considerando, então, toda essa parte que o trabalho também traz. Traz as alegrias, mas também traz esse desafio do cuidado com a vida. Muito obrigada, Sandra. Que fala preciosa. Quanto conhecimento e conteúdo tu traz para nós, para esse diálogo, né, que nós vamos tecer, estamos já tecendo hoje. Eu te agradeço muito a tua disponibilidade, disposição em estar conosco. Agora eu gostaria de chamar, então, a Tamires para fazer a sua fala. Oi, Tamires, bem-vinda. Teu microfone está fechado. Acho que está aberto. Deu? Agora sim. Tá ouvindo? Que ótimo. Muito obrigada, prof, pelo convite, a Proaline também, que entrou em contato comigo. Estou muito feliz em estar participando aqui com vocês. Eu falo de um lugar que é de docência da educação infantil, não só dessa escola que hoje eu estou, mas também ao longo da minha vida acadêmica também. Fui monitora em muitas escolas, né? Fui estagiária nas escolas de educação infantil. E essa fala da Sandra é muito, muito importante, muito teórica, sobre o estresse, né? Sobre todas as tensões que nós, docentes, passamos durante a nossa vida acadêmica e agora, né, enquanto professora também. Eu venho mais com uma fala mais empírica, né, daquilo que eu vivo dentro das escolas de educação infantil. Então, eu acho que as causas mais estressantes, assim, dentro da docência, é a precarização mesmo do trabalho, é como o Estado nos coloca dentro da escola e como ele enxerga a educação infantil, né? Como ele enxerga a educação num todo hoje no Brasil, mas como eu trabalho, né, na educação infantil, a gente afunila só na modalidade. Eu acho que, principalmente, essa questão de tensão e estresse é
relacionada muito à questão salarial dos professores de educação infantil, pois hoje o piso, né, da educação infantil é extremamente baixo, e acaba que as escolas particulares inconveniadas, elas não conseguem dar conta desse salário, então as professoras acabam trabalhando muito insatisfeitas também, com falta de recurso, material, a própria rotina, né, da educação infantil não respeita o tempo das crianças. Então, todas essas insatisfações vão tendo um somatório ao longo da docência. E agora, como nós estamos em pandemia, diante de todos os conflitos diários que nós temos, né, agora nós temos que resolvê-los como? Na tela de um computador, de um celular. Então, assim, é mais essa questão agora, né, que é um desafio, é histórico isso que nós estamos vivendo, ninguém estava preparado para tudo que está acontecendo, né, porque é medo de perder o emprego, a renda já não é alta, imagina se você não tem essa renda para viver, então tem esse momento de tensão, será que corta o contrato, será que vou ficar afastada, todos esses tensionamentos que nós temos agora na pandemia, além do que nós não recebemos, não tivemos cadeiras para aprender a dar aula EAD, né? E na educação infantil tem a questão do quê? Tu dar aula sem o dar aula, né? Então, como eu vou fazer esse ensino-aprendizagem, como eu vou saber todos os avanços que o meu aluno vai tendo diante de uma tela, de uma foto? É praticamente impossível que isso seja feito de uma maneira com qualidade, com todos os recursos que a gente precisa ter. E agora, chegando no período do ano, que chega lá novembro, dezembro, o que a gente vai precisar? De uma avaliação. Nós vamos ter que avaliar esses alunos, como eles foram se desenvolvendo ao longo desse ano. Só que como isso vai acontecer agora, né, gente? Onde a gente não estava junto com a criança. A gente não participou, a gente não fez parte das experiências das atividades. Então, isso nos torna ainda mais tenso e acaba nos trazendo muito mais ansiedade. Então, assim, eu acho que nessa minha primeira fala, isso é bem crucial, né? E que a Sandra vem trazendo, listou algumas coisas que façam com que o professor entre nesse processo de estresse e ansiedade, né? E crises, enfim. Mas a gente pode citar várias situações, né? Que isso acontece. Eu listei aqui algumas coisas e dentro delas está a própria formação, né? Quando a gente vai lá na graduação, se empenha e consegue se formar, né, com todas as demandas da vida, tu para dentro de uma escola. A escola, para o Estado, né, nessa cultura que nós temos no Brasil sobre a educação, ela é um depósito de crianças. Então, o que a gente precisa? A gente precisa ter um espaço onde a gente vai colocar essa criança para os seus pais trabalhadores poder gerar lucro, né, para o patrão. Então, essas crianças, principalmente da periferia, não precisam muito acesso, não precisam muito material, não precisam tantos recursos. Então, isso acaba afetando muito também na formação dos professores. Então, tem colegas, por exemplo, que falam, eu não aprendi nada na graduação, tudo aqui que eu faço, eu não preciso de teoria, não precisei de teoria para as coisas que eu faço. E daí nós nos pergunta, como alguém trabalha no escuro? Porque tu não trabalhar com a teoria, tu não trabalhar com aquilo que tu aprendeu nesses 4, 5 anos de graduação, significa que tu trabalha no escuro. Porque se tu faz uma prática e essa prática não vem através da teoria, isso também tem um significado que eu não vou nem refletir sobre aquilo que eu faço, né? Eu não vou ter aquele momento que eu vou parar e vou, não, mas eu acho que isso está errado, né? Ou eu posso fazer de uma maneira diferente. Como eu vou trabalhar a identidade dos meus alunos se só tem bonecas brancas dentro da sala de aula, né? E eu sou uma professora da periferia. Então, assim, ó, a teoria é muito importante. Ela nos conduz. E eu acho que isso também
me desagrada muito dentro da educação infantil e isso estressa muito. Tu tá aí num lugar onde os profissionais não conseguem dar conta disso, né? Da própria teoria, da sua formação, de continuar se formando ao longo da sua vida também de docente. Outras coisas que eu coloquei sobre a escola como um depósito de criança e que eu acho que é muito importante, que é do próprio Estado que coloca como um depósito. E nós agora na pandemia estamos vendo isso, já que o nosso governador do Estado nos diz que a primeira modalidade a que tem que voltar é a educação infantil, né? Não deveria ser a última a voltar, porque nós estamos falando de crianças bem pequenas e crianças pequenas. A escola na qual eu trabalho, nós temos um berçário, nós temos crianças de o B3, de 2 a 3 anos, até o pré-2. Então, como essas crianças vão seguir todo um protocolo de segurança para essa volta às aulas? Então, assim, é muito tensionado, porque nós estamos vivendo a pandemia inteira com aquela questão. Será que nós vamos voltar? Como nós vamos voltar? Como é que as crianças vão se comportar? Como é que tudo vai acontecer? Né? Porque o Estado ele não te dá uma resposta, né? Nós queríamos que o Estado diga assim, ó, chega, nós vamos fechar e nós só vamos voltar quando tiver vacina. Só que não é essa a resposta que nós temos. Nós temos o contrário disso, né? Nós precisamos do quê? Nós estamos também em frente a uma crise econômica, junto com uma crise sanitária, então nós precisamos que volte, porque os pais precisam voltar aos seus empregos para poder gerar, né, economia. Só que nós estamos falando do quê? De vidas, né? Nós estamos falando que essas crianças, elas podem carregar o vírus para onde elas forem, e essas crianças moram com idosos. Então, muitas vezes, a criança nem vai ter nada, mas ela vai levar para a família dela, onde ela mora com o avô, ela mora com a avó, ela mora com a tia, os próprios pais, e acabar prejudicando a saúde, enfim, de mais uma grande parte dos brasileiros, né? Que muitas vezes não pararam de trabalhar, porque foram os trabalhadores que estão aí desde o início, desde março, os trabalhadores de fábrica, de supermercado, eles não pararam em momento algum. E são essas pessoas que são os pais das crianças que nós, dentro aqui do município de Gravataí, trabalhamos. Então, como isso vai funcionar? Então, a gente vem nesse momento tensionado, com muito estresse de como isso vai se dar, sem uma resposta correta do Estado, né? E com todos os desafios que nós já tínhamos antes, da má formação, de não conseguir trabalhar direito com a identidade dessas crianças, de trabalhar só com datas comemorativas dentro da escola, o que é um desperdício, né, gente? Porque o que acontece? Eu vou trabalhar folclore, tá? E essa criança, ela vai entrar lá no berçário. Então, a gente vai trabalhar datas comemorativas. Então, essa criança lá no berçário, ela vai aprender lá no folclore, não sei que mês, agosto. Vai trabalhar lá a Princesa Yara, Saci. A criança, no ano que vem, ela vai para o maternal. Essa criança, no ano que vem, ela vai lá em agosto aprender a Yara e o Saci. Quando essa criança vai para o pré, ela vai aprender a mesma coisa, porque a escola só trabalha com datas comemorativas, né? E não estou falando só da escola atual que eu trabalho, né? Eu venho há algum tempo já em escolas de educação infantil, e a maioria, se eu não te disser que foi 100%, é só em datas comemorativas. O que acontece? A minha filha também estuda numa escola. Esse ano ela me falou, faz 3 anos que ela tá nessa função, né? E ela me falou assim, mãe, que engraçado! Eu já conheço essa sereia Yara. Eu falei, sim, filha, expliquei para ela que era importante ela rever. Mas o quanto isso não trabalha a identidade das crianças. Porque a gente poderia trabalhar, por exemplo, com folclore dentro da África, com lendas africanas, com lendas nordestinas, com lendas indígenas. Isso é o que nós somos. Se nós hoje somos brasileiros e que 50% é negra, nós estamos dizendo que nós temos que trabalhar com o quê? Com a identidade negra. Porque isso é o mínimo que a gente pode fazer hoje, e também respeitando a lei, que vai dizer que nós temos que trabalhar com a cultura e com a história
africana, né, e afro-brasileira. Então, assim, todos esses momentos são de tensão dentro da educação e que vem se somando agora com mais uma pandemia que ninguém estava preparado para enfrentar. E agora, só finalizando, né, eu tinha tanta coisa para falar, gente, mas o tempo é muito curto e a Karine já está me olhando, só um pouquinho. Mas tem uma coisa que eu acho que é muito importante e que eu não posso deixar de falar, por mais que a Karine está me olhando agora, que é a questão da responsabilidade que acaba passando para os pais agora. Dizer que a educação depende só dos pais. Dizer que eles são pedagogos e que eles vão ensinar os seus filhos em casa. Não, eles não são pedagogos, eles são trabalhadores. Eles têm suas rotinas. E eles não precisam chegar em casa todos os dias cansados e pararem, às vezes, um turno inteiro com as crianças para fazer as atividades. Então, o Estado empurra essa responsabilidade para as famílias. Só que a gente não pode cair nessa. O Estado ele tem que assumir, sim, essa responsabilidade da educação. Então, assim, a gente tem que julgar menos nesse período e se fortalecer, porque a nossa batalha é contra esse sistema capitalista, né? Que faz o quê? Que os lucros, que o dinheiro é muito maior do que a vida das pessoas, que a educação das pessoas, que a saúde das pessoas, que a renda das pessoas. Então, assim, a nossa luta hoje é por outro sistema, é por uma nova forma de como a gente vai lidar com isso. Então, eu vou finalizar aqui, senão, né? Vou me estender muito. E é isso. Muito obrigada pelo convite. Obrigada nós, Tamires, por esse relato tão potente, né? Trazendo outros elementos para esse debate que somam a tudo que a Sandra nos trouxe sobre o estresse do ponto de vista técnico, né? Acho que tu traz outros elementos que vale a pena a gente dialogar e aproximar. Agradeço muito a tua fala e eu passo já de imediato para a gente aproveitar bastante o tempo ao final de uma conversa, né? Eu chamo a Bianca, então, para também trazer um pouco do seu relato, né, Bianca, de estudante, de graduação, trabalhadora e mãe. Bianca, então a palavra está contigo, Sim. É um prazer te ter aqui com a gente. Obrigada, Karine. Agradeço a Aline também que me convidou para estar aqui. E a fala da Tamires, né, ela lembra muito, assim, e da Sandra também, ela lembra muito o que eu vivo. A minha rotina, antes da pandemia, né, ela sempre foi muito cansativa. Então, eu me divido entre a URGS, né, entre os meus estudos, entre o meu trabalho e entre a maternidade. Então, meu local de fala é de uma mãe trabalhadora e estudante. Quando eu achei que eu estaria me formando, quando eu achei que, nossa, enfim, chegou a formatura, veio a pandemia e atrasou um semestre. Então, já começou daí, não sei se posso dizer estresse, mas a tensão. Junto disso, né, de algo que sempre me marcou, que era a faculdade, que eu sempre quis, meu Deus, eu preciso me formar logo, veio a tensão e o medo sobre o Covid, né, que é o que estamos vivendo. E no início foi bem difícil, porque é um medo, é uma insegurança, tudo novo, o que está acontecendo, e no meio disso, eu trabalho numa escola particular, então o meu contrato, ele foi suspenso, então junto com o medo da pandemia, do que estávamos vivendo, veio o medo de questões salariais, como é que vai ser, e eu também trabalhava final de semana, então assim, eu como mãe, estudante, trabalhadora, eu precisava sempre ter uma renda. Então, no final de semana, eu também trabalhava. Veio a pandemia, não pude mais trabalhar. E aí, juntou tudo e é impossível não ficar tenso, é impossível também não ter contraturas musculares, que é o que mais acontece. E eu escuto relatos de colegas de trabalho, colegas de faculdade, de estudos, que falam exatamente sobre isso, do momento tenso que nós estamos vivendo.
Então, inclusive agora bem nervosa, que é a primeira vez que eu participo de algo tão importante para mim, né? Inclusive, eu vim do trabalho correndo, como sempre é, a minha vida é desse jeito, é corrida. Eu brinco até que os meus horários, eles se dividem entre, de manhã, eu trabalho numa casa de um no meu, que é com aulas particulares, que eu tive que, né, complementar a renda, que é pela questão do contrato suspenso, eu tive que ver uma outra saída. De tarde é o meu trabalho, na escola na qual eu trabalho, de noite é a Cecília, minha filha, e de madrugada a URBS, né, que é como a gente se divide, e eu tenho a certeza que muitas mães, estudantes e trabalhadoras também vivem exatamente o que eu vivo. E é isso. Então, junto de tudo isso que acontece, de tudo isso que a gente está vivendo, vem esses momentos de estresse. E aí, uma coisa que eu anotei sobre a fala da Sandra, que é as pessoas banalizam muito o termo, né, estresse. Ah, o fulano tá estressado porque não teve um bom dia e ficou, como dizem, né, soltou as patas em alguém. Mas é muito mais complexo que isso, o estresse. Eu sei porque eu vivo isso, mas o que acontece? É um processo de autoconhecimento também, né? De se conhecer, de saber qual é o meu local, o que eu posso fazer por mim agora, o que pode ser feito, e é assim que eu tento me manter, pensando que, bom, agora eu não tenho o que fazer, eu preciso estudar, bom, agora eu não tenho, eu preciso trabalhar. E eu levo isso também com a Cecília. Eu tento mostrar para ela exatamente isso, que a mãe precisa trabalhar, a mãe precisa estudar e a mãe precisa estar nesse local, nesse momento. E eu espero que daqui para frente, daqui a alguns anos, ela entenda e ela perceba a importância disso e a importância de nós seguirmos os nossos sonhos, nós batalharmos pelo que a gente quer, pelo que a gente acredita. E eu acredito, assim como a Tamires, eu acredito que a teoria, que é por isso que eu estou lá na URGS, é por isso que eu estudo, e é por isso que eu quero conhecer cada vez mais, porque a teoria é muito importante, a gente não pode trabalhar no escuro, a gente não pode viver no escuro. Achar que só a prática e vivendo sem se aprofundar, sem saber do que nós estamos falando. Então, é por isso que eu acho importante eu estar naquele local, por exemplo, de manhã tem aula, então vamos lá, bora. Às vezes eu não consigo, a Karine sabe, eu tô no grupo com ela, a Karine sabe. Às vezes já aconteceu de eu estar tendo aula e a Cecília caiu, se machucou, vou ter que atender. É a vida real, é o que acontece agora no Herê. Eu tenho certeza que várias mães estão vivendo o mesmo que eu, e isso me conforta. Saber que eu não estou sozinha, saber que é isso, que a gente precisa se reinventar a todo momento, e eu penso muito nisso. Deixa eu ver. Bom, a questão de se reinventar, enfim, e eu acho que é isso, Karine. Eu acho até que tem bastante tempo ainda, mas eu acho que eu falei o que estava aqui, inclusive, eu estou bem emocionada porque é aniversário da minha filha e eu não pude estar com ela durante a tarde, porque eu estava trabalhando, e espero que ela entenda, espero que ela saiba de toda essa trajetória que eu estou construindo. E se eu pudesse falar alguma coisa assim para as mães, para as minhas colegas trabalhadoras e estudantes, é que é isso. Ninguém solta a mão de ninguém. Vamos seguir juntas, vamos seguir firmes, sabendo que nós estamos fazendo o nosso melhor, independente de como for, porque nós, mães, às vezes nos sentimos tão culpadas, né? E tão sobrecarregadas, porque a maternidade, ela é exaustiva, não podemos negar. E eu também falo de um local privilegiado, porque eu tenho uma rede de apoio. Graças a Deus eu tenho quem contar. Eu tenho o pai da Cecília, que é super presente, que é uma pessoa incrível, que está sempre comigo. Então, a minha mãe, a minha família, enfim, a minha família, ela tá sempre, eu tenho essa rede de apoio. Mas eu sei também que tem outras mulheres que não têm. Então, é um local de fala privilegiado, mas ainda assim, né, eu não posso deixar de falar o quão cansativo é, o quão exaustivo é,
toda essa rotina, mas que é uma coisa que eu vivia antes mesmo da pandemia e que agora com a pandemia se intensificou, né? Também, novamente, retorno o que eu falei lá no início sobre as questões de medo, insegurança. E agora, com a volta às aulas, que a minha escola retornou, também lembro da fala da Sandra sobre todos os sintomas de estresse, e no início eu tive todos. No início eu fiquei muito mal, inclusive nos primeiros dias eu chegava em casa e eu só sabia chorar porque era um medo, era uma tensão, como é que vai ser, será que nós vamos estar seguros? As crianças, como é que vai ser? Porque quem trabalha com educação infantil sabe que é difícil manter o distanciamento, é muito difícil. Enfim, né, nós sabemos de como é criança, nós estamos dando o nosso melhor, nós estamos fazendo o possível e o impossível para que seja um momento para elas, um momento tranquilo, um momento que seja feliz, apesar de, né, tem as minhas ressalvas, mas enfim, não posso entrar no mérito da questão. Mas é isso. Um abraço a todas as mães trabalhadoras, estudantes ou não. Acho que é isso, Karine. Obrigada, Bianca, pelo teu depoimento tão sensível, né? Quanta riqueza nós temos aqui nessa conversa hoje, nesse diálogo, né? Eu acho que, primeiro, só para dizer para a Bianca, assim, eu sei também que a Tamires é mãe, eu também sou mãe, né? Esse momento que vivemos é um momento importante também para visibilizar a condição de mãe profissional, né? Porque não são raros os momentos que os filhos aparecem, né? Que os filhos caem, né, Bianca, como aconteceu num dos nossos encontros de supervisão de estágio, e que demonstra, né, o quanto que nós estamos, e a Sandra pode nos ajudar a pensar um pouco mais sobre isso, né, o quanto que nós estamos sensíveis, né, aos efeitos do estresse. E aí a Bianca traz uma questão que acho que resume bem o que eu estava pensando durante a fala da Sandra, né, a banalização do estresse, a banalização da expressão do estresse. Por vezes a gente fala com muita facilidade, eu estou estressada. Aí hoje não toque em mim, não fala comigo, hoje eu estou muito estressado, como se fosse algo, né, que acontecesse por um motivo qualquer e que é passageiro, né, que termina ali ao final de um dia ou após uma noite bem dormida, né? E quando a Sandra foi trazendo elementos para pensar quais são, né, os sintomas do estresse, Sandra, eu fiquei muito perplexa pela quantidade, ou melhor, pela infinidade de sintomas que o estresse pode apresentar e que a gente vai buscar solução em outros aspectos, né? O tensionamento das costas, né? A dor nas costas, enfim, a gente está aí buscando um especialista, né, em coluna, quando o motivo é o estresse. E a Tamires vai trazendo outros elementos para pensar os motivos do estresse, né, Tamires? A precarização do trabalho, Tamires, acho que a tua escolha foi excelente, fazer essa aposta em dizer isso, né? A precarização do trabalho realmente é um aspecto a ser considerado de maneira grandiosa, quando a discussão é trabalho e estresse docente, porque as condições de trabalho, né, das docentes hoje, em todos os âmbitos da educação, né, na educação infantil, na educação básica, na educação de jovens e adultos, no ensino médio, no ensino superior também, né, a gente não tá longe disso, não. As condições de trabalho são fatores estressantes e que se repetem todos os dias e são fatores que, na maioria das vezes, a gente não tem como incidir, né? Então, eu sei que, enquanto os colegas, né, as pessoas que estão aqui no nosso chat vão trazendo suas questões, eu queria já perguntar para a Sandra, né, Sandra, como é que a gente identifica esses sintomas, né? E como é que a gente cuida disso? Porque ficou muito latente para mim, né? A questão, quem é que cuida o cuidador, né? Quem é que cuida o docente, que por vezes é quem cuida tantas outras pessoinhas, como é o caso da Bianca e da Tamires aqui, que trabalham com educação infantil, né? E a relação de cuidado é muito grande, né?
Então, como é que a gente cuida do cuidador e como é que a gente identifica esses sintomas no cotidiano da nossa vida, não só do nosso trabalho, né? Enfim, acho que para a gente fazer uma rodada. Enquanto vai chegando aqui, antes da Sandra falar, eu queria agradecer a presença de várias pessoas queridas e conhecidas. A Raquel, nossa querida amiga do Uruguai, muito obrigada pela tua presença. A Raquel está falando aqui que os círculos de mulheres, né, que restauram e fortalecem os momentos frágeis são tão importantes, né? A Raquel faz um trabalho muito bonito lá no Uruguai. Obrigada pela presença e outros tantos colegas queridos que estão aqui hoje conosco. Sandra, por favor, se tu puderes comentar um pouquinho para nós. Pois bem, isso implica também de uma série de auto-observação, né? E realmente eu sinto que seja um desafio, porque nós mesmos, enquanto profissionais, né, o cotidiano da gente, nem sempre a gente se dá conta. Ai, tô com uma espinha aqui, quer dizer, tô com uma manchinha na pele. Ai, será que é estresse? Ai, será que eu tomei água hoje? Esse autocuidado que às vezes também passa batido, né? Então, eu penso que seja os principais desafios é nós nos olharmos, mesmo com todo esse contexto, com todo esse momento que a gente também já falou aqui, mas assim, ó, reservar um tempinho por dia para se auto-observar, né? Porque a qualidade de vida, ela passa também por esse cuidado, esse autocuidado. E como tu bem disse, professora Karina, quem que cuida do cuidador, né? Então, realmente, a gente carece de de outros olhares, de outros acolhimentos, e é fragilizado isso. Mas eu penso que enquanto está também na nossa condição de autocuidarmos, também eu penso que possa evitar. Claro que não, que tudo depende de um contexto, mas esse amor à vida, esse cuidado de não se sobrecarregar, de aprender a dizer não às vezes, né? De colocar limite onde não há limite às vezes. Claro que falar parece tão fácil, porque a gente sabe que o cotidiano ele nos desafia. E como é complicado, às vezes, ai, não vou poder participar daquele lugar, ai, mas se eu não participar, o que, que vai acontecer? A gente fica um pouquinho cheio de milindre, às vezes, né? Mas, assim, ó, tirar tempo pra gente, eu penso sempre isso, no final de semana, um tempinho, é qualidade de vida, é buscar, né, acessar outros recursos que a gente gosta e que faz bem pra gente. Então, talvez seja uma das ferramentas necessárias. E alimentar esse cuidado com a vida, que implica no desejo de desejar o saber, de buscar aprender coisas novas, de criar, né? De estar naquele espírito criativo, de ficar de bem com a vida, mas isso também requer um certo, como é que eu digo assim, um cultivo, né? As coisas não vêm de graça, mas também depende da gente, né? O que eu quero para minha vida? Como é que eu me vejo daqui 5 anos? Acabada, estressada, ou, né, de bem com a vida e inspirando também outras pessoas. E na condição de educador, professor, olha quão lindo é o legado também, onde se alcança com as pessoas, né? Então, esse amor ao saber, esse desejo de amar e cuidar a vida. É um pouco por aí. É um aprendizado, né, Sandra? E falando em aprendizado, né, a Tamires falou também um outro aspecto que é a má formação, a nossa má formação, né? Talvez tenha um pouco disso, assim, essa má formação que a Tamires aponta, nessa perspectiva de se sobrecarregar demais de tanto trabalho, né? Porque não é só o trabalho do espaço de trabalho, a gente carrega o nosso trabalho o tempo todo para onde a gente vai, né? E você fala uma coisa assim, você disse uma frase que é o seguinte: o trabalho faz parte da vida e a vida no trabalho, né? Acho super importante isso. Eu pergunto para as gurias, eu sei que a Aline está louca para encerrar aqui. Aline, segura mais um minuto para as meninas poderem fazer um último comentário, né? Pensando essa má formação, né? Que se perpetua talvez na formação em trabalho, né? Ou na formação no trabalho, quando a gente está já atuando, né? As formações que a gente participe que nos são ofertadas. Vocês já tinham ouvido falar da síndrome de Burnout? Tamires, se tu quiseres comentar.
Estão me ouvindo agora? Não, nunca tinha ouvido falar sobre essa síndrome, mas achei muito interessante todos os aspectos e que a Sandra traz, assim, já fiquei assim, meu Deus, será que eu tô com essa síndrome, né? Porque é muitas demandas durante a nossa rotina, né, de ser mãe, de ser docente, de ser filha, de ser companheira de alguém, de ter todas as demandas que hoje a sociedade faz com que a gente tenha, né, e que a gente sempre não pode cansar, né? A gente é mulher forte, a gente pega a nossa capinha de manhã, amarra e vai para a escola. Aí a gente tira a capinha quando a gente chega, daí a gente põe o avental, a gente pega os brinquedos da criança. Então, assim, ó, a gente sempre está em algum lugar, né? Parece que a sociedade empurra a gente para alguns espaços, sendo a mulher forte que tem que resistir o tempo inteiro, que não pode chorar, que não pode desistir. Porque Tamires começou um curso de inglês, por que Tamires parou? Tamires nunca faz as coisas, nunca vai para frente com as coisas. Não, eu tenho direito de também desistir daquilo que eu quero desistir. A gente também não precisa ficar se obrigando a sempre ser a filha perfeita, a mãe perfeita, a professora perfeita. Eu acho que eu acho importante falar isso, assim, que a gente tem todo o direito também de demonstrar aquilo que a gente está sentindo e para ajuda, ter esse autocuidado que a Sandra citou, que é muito importante e que eu acho que eu resgatei muito nessa grande quarentena, né, que a gente vem vivendo, porque acaba que a gente trabalha mais em casa, então tu tem um cuidado maior dentro de casa, tem uma nova organização, e tu tem também uma nova organização de ti para se manter bem, né? Então, eu vim também ao longo dessa pandemia tentando me organizar dessa forma para conseguir vencê-la, porque foi tudo muito de surpresa, então me organizei, como a Sandra falou, do autocuidado. Pode falar. Posso falar? Eu já escutei falar, assim, da síndrome. Inclusive, aqui na Prefeitura de Viamão, a minha filha estudava antes numa escola municipal. Então, já tinha escutado sobre algumas colegas que tinham se afastado por essas questões, assim. E isso é muito comum para nós, professores, né? Isso é muito comum. Até tem pessoas que talvez não saibam que estão com a síndrome, mas tem todos os sintomas e vive isso, mas não sabe. E aí vem também a questão do autocuidado, né? E eu acho que procurar uma ajuda profissional é um autocuidado. É tu se colocar em prioridade, porque é aquilo que eu falei, tem coisas que às vezes nós não podemos, por exemplo, eu não posso parar de trabalhar, não posso parar de estudar, mas eu preciso ver um meio de aceitar. Então, eu acho que a terapia é fundamental nessas horas, é super importante. Então, mais importante, tão importante quanto beber água, se hidratar, façam terapia. É uma ótima sugestão. E sobre o que a Tamires falou, né, sobre se reinventar, né? Agora, por exemplo, ela me pergunta todos os dias, mãe, quando é que vai voltar às aulas? Não sei. Então, nós temos que nos reinventar. Atividade em casa. Então, eu como professora, eu faço as atividades com a Cecília também. Então, é uma forma de fazer com que ela se sinta um pouco na escola. Tem o grupo do WhatsApp com a professora, aí tem as atividades da escola. Então, é tudo uma nova rotina, né? Uma nova rotina, porque antes da tarde ela ia para a escola, bem feliz, voltava, agora não mais. Então, é tudo uma questão de se reinventar. E nós, professores, estamos a todo momento fazendo isso, né? E nós não aprendemos, pelo menos... eu tive uma cadeira sobre aula em EAD, mas também uma cadeira para uma graduação inteira, eu acho que não contempla muita coisa aí. Mas temos que nos reaprender, né? Dar aula online. Inclusive, estou com uma colega aqui, está aqui na minha frente, está dando aula online e planejando.
Então, é tudo uma mudança que nós temos que... É muita coisa para a gente pensar. Se vamos parar para pensar, é muita coisa para a gente reinventar. Uma hora a gente explode. Acho que essa é a palavra. Isso mesmo, Bianca. Tu falas muito em rede de apoio, né? Tu falaste na tua primeira fala e agora tu retoma dizendo que, assim como bebemos água, façam terapia, né? Faz parte da rede de apoio, faz parte do autocuidado. Bom, nós estamos com o nosso tempo esgotado, né? A professora Aline, que está aqui conosco, nos assessorando, né? Nos bastidores, já sinalizou que o tempo foi prorrogado ainda mais um pouquinho. Eu quero fazer uma rodada de despedida, dizer que foi um prazer imenso ouvir vocês. A gente anotei tantas coisas, teria tantas coisas para a gente conversar aqui ainda e explorar. Perguntei para vocês sobre a síndrome, porque me parece, né, que há necessidade de fazer circular mais essa informação entre os docentes, porque a Tamires e a Bianca mencionaram, né? Muitos podem ter e não saber. Então, o quanto é importante o conhecimento sobre, né, aquilo que nos toca, né, aquilo que está tão próximo a nós. Então, eu vou passar a palavra novamente para vocês, agora já em ritmo de despedida. E para finalizar, ainda antes de passar a palavra, eu quero dizer que a nossa última live acontecerá no dia 30 de novembro, última segunda-feira de novembro, e será com o tema Mulheres e Trabalho, com a professora Aline e convidadas. Então, não percam, coloquem na agenda que na última segunda-feira de novembro estaremos aqui com mais uma live do nosso projeto tão importante, né, que está trazendo assuntos tão pertinentes ao cotidiano da prática docente. Então, eu passo de novo a palavra à Sandra, para a gente fazer, né, a nossa volta aqui do tchau e até logo. Gratidão, professora Karina, é uma alegria realmente participar. Que pena que o tempo corre, mas é o tempo que também nos favorece estarmos aqui construindo esses diálogos. Uma gratidão imensa à professora Aline, dos bastidores, também à minha supervisora, a doutora Márcia, que nos acompanha, nos apoia e abraça esse projeto com carinho. Aos nossos colegas queridos da Faculdade São Francisco, que estão aí, estou vendo alguns na sala, isso também para nós é muito bonito, porque juntos crescemos, aprendemos e também nos apoiamos. E as gurias, prazer, Bianca, Tamires, continuem acreditando nesse desejo da docência, desse grande ofício que vocês escolheram, e gratidão por esse espaço, e um desejo de paz e saúde para cada uma de nós. Obrigada. Então, eu vou agradecer, né? Muito obrigado pelo convite. Gostei muito de poder ter esse espaço para poder dividir um pouco do meu empírico, daquilo que eu vivo, né? Do meu cotidiano, de trazer uma reflexão, de participar desse debate com vocês, mas principalmente com esse tom, sim, de denúncia, de dizer que nós não temos que nós não estamos sozinhas, que a gente sabe quais são os problemas da educação, e ela se passa por todas as modalidades de ensino hoje no Brasil. E vamos tentar se cuidar, vamos se aproximar dessa rede de apoio, vamos fazer terapia sim, vamos ficar alerta aos sintomas. E foi muito importante ter participado, ter escutado a Sandra, ter escutado a Bianca, e estou muito feliz. Uma boa noite para todo mundo. Aí eu só tenho a agradecer, gurias, de verdade, de coração, por esse espaço, por essas falas. Foi incrível. Posso dizer que foi incrível, foi demais mesmo. E um beijo a todos vocês, e principalmente para minha filha. Parabéns, Cecília, muito te amo. Boa noite e até mais. Tchau. Boa Parabéns, noite, obrigada. Cecília. Viva Cecília!